Estou feliz porque o mês aí que a gente pegou. E graças a Deus pela graça de Deus, já conseguimos os pregadores, né? Nesta noite teremos o Jefferson. E como é bom quando a gente sente que Deus encaminha as coisas, né? Mas eu quero deixar aqui um verso para você que chegou nessa noite aqui. Esse verso, para mim, é um verso... Eu tenho dois versos preferidos. O primeiro é Romanos 8, 28. Mas esse aqui é um que eu ganhei de um amigão meu, Paulo Rojaime. E eu não esqueço desse verso porque eu já tive em situação difícil. E eu precisei desse verso aqui. Com certeza, esse mês, quando chegar às quarta-feira, que é o culto de agradecimentos e também pedidos, você vai lembrar desse verso. Hoje, quem sabe, não dê por o Jackson colocar ali. Ele está com esse verso ali, mas isso é muito bonito. Mas o que eu quero ler aqui é o seguinte: esse verso que está em 2 Samuel 22, 33. Eu não sei como é que está a tua vida, mas às vezes a gente se encontra em situação muito difícil. E eu, em situações difíceis da minha vida, sempre olhei para esse verso aqui, porque eu penso assim numa pessoa que gosta de costurar e ela faz às vezes o fio fica tudo emaranhado ali, e daí para achar aquele ponto é difícil. Mas Deus aqui, ele é maravilhoso nesse verso. Olha o que ele fala aqui em 2 Samuel 22, 33. Deus é minha fortaleza e é minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Não dá para ficar tranquilo perto de um Deus desse jeito? Eu não sei qual que é o teu problema, qual que é a tua situação, se às vezes você está um pouco fraco na fé, ou você está precisando de alguma coisa. Eu não sei qual que é o teu problema, o tamanho do teu problema também não sei. Mas eu posso te apresentar o grande Deus que nós temos. Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Então, com esse pensamento e nesse início desse mês, eu peço que os irmãos sempre estejam orando por nós que estamos na frente, o irmão Luiz e eu, que somos anciões da igreja, porque nós precisamos. Olha, colocou ali. Então, obrigado, Jacksandro. Esse é o verso que eu gostaria que às quarta-feiras, pelo menos às quarta-feiras, estivesse ali no quadro. O outro é bonito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um verso lindo, mas para o sábado é muito bom. E esse aqui já, para a gente que está pedindo e agradecendo, né? O Rodoaldo também falou que iria gravar os pedidos na internet. E eu falei, ótima ideia. Assim a gente vai poder, puxa vida, aquilo que eu pedi lá foi respondido. Então a gente vai ter essa oportunidade de agradecer a Deus e olhar, puxa vida, ó, pedi, Deus resolveu o meu problema. Então que Deus seja louvado, né, com cada atitude dos nossos irmãos, com a nossa atitude. Orando pelos pedidos. Então alguns que vão pela internet, o que o Jeff falou aqui é verdade. Você que está na internet, se você vê algum irmão pedindo aqui, você possa orar por esses irmãos também. Assim como nós estamos orando por você que está aí na internet também. Agradecemos a Deus, né? Mas às quarta-feiras também a gente tem também aquele agradecimento. Você que Deus tem abençoado, tem te ajudado. Agora nós temos a oportunidade, não só no sábado, como na quarta e no domingo, poder dar um pouco mais de nós a Deus. Vai cantar agora um hino lá de agradecimento e você pode adorar e louvar a Deus com aquilo que Deus te deu. Mas
Assim como nós estamos, vamos inclinar a cabeça. Pai amado, temos muito motivo para agradecer, Pai. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela salvação que encontramos em Jesus. Pai querido, perdoa nossos pecados, purifica nosso coração, para que possamos entender a Tua voz nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Vamos aos pedidos especiais, então. Irmãos, esse pedido que eu tenho a fazer à igreja, realmente, para mim, pessoalmente, é muito especial. O meu pai, ele se encontra essa semana fazendo a quimioterapia do câncer no pulmão. Tá? E ele está numa situação bem delicada, é a terceira vez que ele está fazendo quimioterapia, né? O câncer dele está... Eu falo andando, né? Mas eu acho que está meio alastrado já, sabe? Então, a família está triste, sofrendo. O meu irmão gêmeo ainda continua preso, está aguardando julgamento. E um rapaz que trabalha comigo essa semana, ele passou uma dificuldade muito. Ele andou fazendo algumas coisas erradas. Ele diz ontem para mim que ele se deparou diretamente com o diabo, puxando ele da cama, jogando ele no chão. E essa foi a palavra que ele usou, né? A gente sabe como que o diabo trabalha e sabe que o nosso Deus é bem mais forte, né? Mas eu queria colocar esses 3 pedidos junto na mão de Deus, que os irmãos, tanto aqui da igreja quanto da internet, lembrem desses pedidos, por gentileza, tá? Muito obrigado. Primeiramente é pela Melanie, né? Essa semana a fisioterapeuta dela disse que ela deu uma boa evoluída, ela deu uma melhorada, ela está falando que sim. Ela deu uma boa melhorada, falou assim que ela está desenvolvendo muito bem uma coisa que eles não esperavam, que ela fosse sentar antes de 1 ano. E ela está sentando, ela está correspondendo ao tratamento. Amém. Então eu louvo a Deus, eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito pela Melanie. Amém. Né? Agradeço também pela saúde da Lana, pela vida dela, né? Amém. E outro agradecimento especial, um tempo atrás eu tinha pedido pela nossa construção, pela nossa casa que a gente teve alguns contratempos, algum golpe e tudo mais de pedreiro, mas hoje a gente tem que agradecer porque nós já estamos na nossa casa nova. Amém. Né? E que Deus possa usar a minha casa para a sua obra. Eu também agradeço a Deus. Tá ligado, pode falar. Ele está fazendo eu ficar com vergonha, né? Eu quero agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, por estar aqui, né? E eu peço os irmãos que orem pela minha amiga Leia, a chama Laodiceia, lá do Bairro Novo. Sempre peço por ela, ela tem muitos problemas de saúde. Leia. E tem depressão, problema de saúde, assim, e umas outras coisas também lá. E é meio difícil a situação dela. Então, peço os irmãos que orem, que ela possa estar, Deus possa estar animando ela, principalmente na vida espiritual, porque ela não perca a fé. E é só ela, é sozinha, né? Não tem mais ninguém da família, assim, para estar ajudando ela, então é uma situação difícil. E também que ore pelo Mateuzinho, aquele menino que a gente está estudando, que ele quer mesmo batizar, e só falta mais, acho que 3 estudos para terminar. E os pais também, ninguém é da igreja. E ele é um menino de 9, vai fazer 10 anos, e é difícil, porque a mãe dele fala umas coisas assim que não tem nada a ver, né? Aí eu sempre mostro para ele, assim, ajudo ele para ver se ele aprenda a seguir de acordo com a Bíblia. Porque daí a mãe dele fica contradizendo, sabe? As coisas que ele aprende na lição. Mas que Deus possa estar abençoando ele, que o desejo dele de batizar é muito grande, né? Então que Deus abençoe, que a família não venha atrapalhar. Pelo contrário, que quem sabe um dia eles também possam aceitar Jesus e ajudar ele, né? Amém. Esses são meus pedidos. E também que a gente vai estar viajando com o clube esse final de semana para a chácara, a gente já chama de chácara da vaquinha, não sei nem o nome da chácara, porque já ficou apelidada como chácara das vaquinhas. Então a gente vai estar lá com o clube, que Deus possa estar abençoando também, que dê tudo certo ali, que possa ser de grande aproveito para os meninos, né, e possa dar tudo certo. E também no outro final de semana, porque eu não sei se a gente vai estar esse final de semana, não vamos estar aqui na igreja, e também no outro. Na outra quarta eu vou estar aqui. Mas aí eu penso que olhe também pela nossa viagem do Rio de Janeiro, porque meus filhos e meu marido, a Aline e o Matheus, vão de avião, e eu não tive coragem de ir de avião com eles, eu vou de ônibus, né? E eles ficam me zoando. Na verdade, depois, quando eu pensei bem, falei, poxa, devia ir no avião, se Deus o livre acontecer alguma coisa, pelo menos eu vou estar junto, né? Porque se eu ficar, o desespero ia acontecer alguma coisa, o desespero é maior. Mas na hora de decidir,
o medo não deixou, acabou ali eu pensar certinho, acabei decidindo não ir. Então já compraram as passagens, então eu vou de ônibus. E eu sou muito medrosa mesmo, né, com viagem, assim, por mais que eu ore e tudo, mas eu sou muito, assim, ansiosa. E eu sei que vai ser uma viagem difícil. Eu só vou mesmo por amor à minha filha, então eu tenho que ir, né? E o sogro quer fazer lá uma festinha de noivado deles lá, então a gente tem que estar junto. Mas eu peço, irmãos, que ore por essa viagem da gente, para que Deus abençoe e que dê tudo certo. A irmã Adelaide trouxe aqui um pedido da Sandra. A Sandra é essa menina que vende CD ali no mercado. Ela é uma ex-adventista, está fora da igreja. E ela pediu que a irmã Adelaide trouxesse aqui o pedido dela de oração para orar por ela e pelo namorado dela, o Amauri, né? Então, não esqueça de orar pela Sandra. Tá? E Amauri. E até uma conversinha com a Sandra ali, no Videira, convidando ela para estar aqui com a gente. Tem um agradecimento, irmãos, muito especial a Deus. Foi uma semana assim, a semana passada para cá foi bem difícil para mim. Eu orei muito, né, pedi a alguns irmãos que orassem. Tinha que tomar uma decisão muito importante e graças a Deus essa decisão, para a honra e glória de Deus, acredito que foi o melhor, né. E eu quero fazer um pedido muito especial aos irmãos. Eu tenho 2 filhos e eles pertenceram a essa igreja. Eles estão precisando muito de oração, principalmente o mais velho, né, com umas decisões para tomar. Acho que vai embora para Florianópolis, então era para mim junto e tudo. Então quero pedir muito a Deus, que Deus oriente ele muito nessas decisões, né, que Deus seja com ele, porque ele se distanciou dos caminhos de Deus e muitas vezes ele fala que é ateu. E isso me dói muito e às vezes vejo ele lutando sozinho. Então quando eu converso com ele essas horas, assim, realmente é muito difícil. E quem é pai e mãe sabe como a gente sofre quando os filhos tomam decisões diferentes, né. E ele apelou ao meu coração e vamos, mãe, não sei o que, você vai ficar pra cá. Então foi bem difícil, uma semana muito difícil, muita luta, né? Mas eu sei que Deus está no comando, eu tenho colocado minha vida nas mãos de Deus, né? Então eu sei que Ele vai fazer o que é melhor para cada um de nós. Então, mas peço aos irmãos, precisamente, irmãos, orem, o nome dele é Danilo, né? Danilo. Menininhos que eram aqui da igreja, né? E que no momento estão afastados. Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, principalmente desses jovens, né? Então, amém. Também quero agradecer a Deus, né, por tudo que Deus tem feito também por mim, por minha família, meus filhos. E quero pedir agora por essa liberação da cirurgia, né, que o plano possa resolver logo essa situação que eles estão embaçando lá, mas que o Senhor possa dirigir tudo, assim como tem feito até agora. E pedir por esse mês que a gente está aí, pedindo a Deus sabedoria para a gente poder fazer o trabalho para Ele. Amém. E também peço por uma viagem que a gente vai fazer para Maringá com aquele quarteto que a gente se apresentou aqui na igreja. O nome dele é Arautos do Sítio. Amém. Não canta nada, mas tem nome. Então a gente agradece a Deus por pertencer a essa família maravilhosa do Sítio Cercado e que Deus possa dar sabedoria, que a gente possa entender o que esse treinamento de Maringá a gente vai receber lá. E pedido especial é pelo meu filho, o Daniel. Ele está lá em Guaíra fazendo evangelismo. Ele até trabalhando numa rádio lá. Virou locutor. Aquela vozinha bonita, entendeu? Então que Deus abençoe ele. Ele está falando, ele falou que a Nadir está com 20, através da rádio, 20 estudos. E está cada dia mais crescendo lá. Então que Deus possa usar esse meu filho lá, né? Que Deus seja louvado com a vida dele. Amém. Embora ele tenha algumas dificuldades, passou alguns momentos difíceis, mas ele está perseverando. Que Deus possa ajudar o Daniel. Assim como a Dani, o Roberto, a Gabriela, toda a família, mas também essa juventude da nossa igreja. Eu encontrei um irmão ontem, ele falou assim, irmãos, vocês têm que levar o pastor, como é que é? Ileri Barbosa, aquele pastor da... Ileri Barbosa. Assim, esse pastor, é um irmão do Portão, esse pastor é muito bom para a juventude. Ele falou assim, que bom, né? Ele sabe que ele é muito bom, mas é meio complicado para a gente conseguir trazer ele aqui. Mas quem sabe, né, irmã? A irmã aqui, Marlene, possa um dia, quem sabe, esse pastor está na nossa igreja, essa juventude aqui merece, viu? Eu vi pelo acampamento, pelo que eles estão fazendo, a gente vê essa juventude aí com as crianças trabalhando aí, o Júnior, a irmã Marlene, todos eles aí. A juventude é forte, graças a Deus. Então, meu pedido de oração também por essa
esses nossos filhos da nossa igreja. Que Deus possa estar sempre abençoando. E nós, como pessoas mais de idade, assim, né? Eles possam olhar em nós e ver algum exemplo bom, assim. Amém. Influenciar eles sempre pro céu. Essa é a minha oração. Vamos orar, irmãos. Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos nos ajoelhar nesse momento. Maravilhoso, eterno Deus, Pai bondoso, querido. Nós estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, Pai, porque reconhecemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, mas que se considera o nosso Pai, que nos ama, Senhor Deus, realmente como nosso Pai. Pai querido, aqui estão várias famílias, Senhor Deus, que muitas delas nem pediram, Senhor Deus, mas por causa do tempo, Pai. Mas o Senhor conhece o coração de cada uma delas, ó Pai. O Senhor conhece particularmente, o Senhor sabe, Senhor Deus, as suas angústias, as suas ansiedades, os problemas de cada um, Pai. E neste momento, Senhor Deus, eu coloco, Senhor Deus, todas essas pessoas diante do Teu altar, Senhor Deus. E conforme a Sua vontade, Senhor Deus, realizem-se na vida delas, Pai, o melhor. Para que cada uma delas, Senhor Deus, possa encontrar força em Ti, Pai. Para que possa vencer as dificuldades do dia, Pai. E de tudo aquilo que o inimigo às vezes tenta colocar na vida, Senhor Deus, atrapalhando. Mas que os Teus anjos, Senhor Deus, possam estar realmente acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, Senhor Deus, nos dando sabedoria, para enquanto estivermos neste mundo, Senhor Deus, andarmos conforme a Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão adoentados, com dificuldades, Senhor Deus, de saúde. Que o Senhor possa, de uma forma especial, Pai, enviar o Seu bálsamo curador, Pai. Guardando, salvando, Senhor Deus, edificando, restaurando, Senhor Deus. Cuida de cada um. Nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Como muitos de vocês são conhecidos meus, né, irmãos, mas como nós temos a internet hoje, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jefferson Kodaka Santos. Já sou adventista, batizado desde o dia 7/7 de 2007. E tenho crescido aqui espiritualmente, na casa de Deus, aprendendo da palavra de Deus e realmente encontrando, né, com grande alegria a verdade. Que todos que assistem neste momento, a gente vê que muitas são as manifestações lá fora. E no estudo que nós estamos fazendo, no estudo da lição, a escola sabatina, eu também venho chamar a atenção de todos os irmãos adventistas do 7º dia, para que não caiamos, como está descrito aqui, no 7º período da história da igreja, de mornidão. A mornidão não é só de deixar de vir à igreja ou estar vindo na igreja, mas a mornidão também é a falta de conhecimento. Porque a igreja, ela é rica em conhecimento. Só que muitas vezes nós não temos o conhecimento do que ela propõe para cada um de nós. O testemunho de Jesus, o Espírito de profecia, no qual a Bíblia claramente fala sobre nós temos, a igreja tem, e poucos estão procurando, poucos estão sabendo do testemunho de Jesus.
que todos possam acordar e possam levar a mensagem para esse mundo que está aí revoltado, porque não conseguem encontrar a verdade. E nós, como um povo conhecedor da verdade, nós temos essa obrigação de levar ao mundo a mensagem. A mensagem que está lá em Apocalipse 14. Vamos até ler aqui. A partir do versículo 6. Apocalipse 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, e o mar, e as fontes das águas. O povo adventista foi escolhido para anunciar o evangelho eterno. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos, Senhor Deus, nas tuas mãos, para que o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua santa palavra, Pai. Venha tocar nos nossos corações, edificar-nos, ó Pai, e dar-nos do teu ensinamento, para que possamos entender, Senhor Deus, a tua vontade sobre as nossas vidas, em ter entendimento a respeito da tua palavra, Senhor Deus. Fica conosco e através do teu Santo Espírito, Pai, guia todo o ensino, toda a explanação da tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título do estudo ou pregação desta noite é o seguinte: língua, comunicação. Língua, comunicação. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Todos acharam? Amém? Gênesis capítulo 11, o versículo 1 diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Quando Deus criou o homem, Ele também se comunicou com o homem. E o homem falava a língua de Deus. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre trevas e luz. A luz chamou dia, e as trevas noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou os céus. E foi tarde e manhã o segundo dia. E Deus vem criando a terra, né? Cada dia, terceiro dia, preparando a terra para o homem. E Deus, no sexto dia, cria o homem então, e no sétimo dia descansa. O Evangelho eterno, ele nos leva ao início da criação. E ele leva o homem a reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas. No primeiro relato bíblico aqui,
de comunicação, Gênesis capítulo 1, versículo 28 a 30 nos diz o seguinte. Gênesis capítulo 1, versículo 28 ao 30. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se foi. Então Deus, através da comunicação, já começa a instruir o homem que ele acabara de criar. Diz que o homem deveria frutificar, multiplicar e encher a terra, e sujeitá-la. Dominar sobre todos os peixes, sobre todas as aves e sobre todos os animais. E também, mais um ensinamento Deus deu. A questão da alimentação. Deus deu alimentação vegetal, né? Cereais, sementes, para o homem e também para os animais. Não era nem para os animais comerem carne. Então, a alimentação inicial, a alimentação na criação, era uma alimentação vegetariana. O homem, então, falava a língua de Deus. Só que teve um também que falava e usou uma serpente. Esse alguém é Lúcifer, Satanás, que também se comunicou com Adão e Eva e os levaram à desobediência. Deus chama então o homem e estabelece um diálogo de repreensão. Você vê como que é. Mesmo o homem tendo pecado, tendo ali se escondido, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 9 a 24, nos fala isso. Ali, ó. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheiro, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Um destaque para este versículo, né? Porque este versículo é a primeira promessa, a primeira profecia a respeito da vinda de Jesus Cristo. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Antes que houvesse, na realidade, o pecado ali cometido por Adão e Eva, Deus usou da comunicação, instruindo na realidade, e dando algumas coisas que Adão deveria ter feito. O primeiro passo, você vê como que Deus é poderoso. Quando Deus criou o homem, ele dotou o homem com uma capacidade tão grande que ele incumbiu Adão de dar nome a todos os animais.
Então, como Adão chamou esses animais, ficou, né? Então Deus deu ao homem essa capacidade. O homem, então, tinha uma capacidade de comunicação muito grande. E mesmo fora do jardim, do Éden, Deus se comunica com Caim e o repreende. Vamos ver também essa comunicação? Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E do 9 ao 15. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que posso ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado, e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não oferisse qualquer que o achasse. Então nós vemos que mesmo ainda com a entrada do pecado, Deus ainda tinha essa comunicação, esse diálogo com os filhos que ele havia criado, com o homem. Deus se arrepende, então, de ter criado o homem, mas acha não é justo e reto em suas gerações. A gente vê que vai passando o tempo e o pecado lhe causa uma devastação grande, tão grande, que Deus não vê mais o que fazer senão destruir a terra. Só que ele vê um homem justo. E esse homem era Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 12, fala a respeito disso também. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não condenará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Foi por causa disso que Deus realmente se arrependeu de ter feito o homem. Mas ele encontrou em Noé um homem que Deus achava graça. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Meio às dificuldades, meio às lutas, nós podemos ser diferentes também. Nós podemos andar com Deus. E Deus dará um jeito, através da sua palavra, de se comunicar conosco. Em 6:13, a gente vê aqui Deus conversando então com Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. E novamente, em Gênesis capítulo 11, depois que o dilúvio acontece, e depois acontecem as gerações do homem que foi salvo com a sua família, Noé. Essas gerações, infelizmente, elas também continuaram errando também. E como diz Gênesis 11:1, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, mas o homem
em desobediência a Deus, planeja a edificação da torre, a torre de Babel. Então o que acontece ali? Vamos lá para Gênesis capítulo 11. O tempo passa rápido demais. Os versículos de 7 a 9. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, até aquele presente momento, uma era a língua. Deus se comunicava com os homens, e todos falavam a mesma língua, até a Torre de Babel. Só que daí vem, e por causa dessa condição deles, está escrito aqui, mas não vamos ter tempo de ler, que o homem ele planejava então, em vez de povoar a terra como Deus tinha mandado, né, era para se multiplicar e encher a terra, eles queriam se concentrar num local. Então Deus vem e agora faz com que a obra que eles estavam tentando edificar e ali manter um grande império na realidade, né? E fazendo ali questionamentos na realidade, porque eles estavam duvidando de Deus, estavam descrendo que Deus não enviaria mais o dilúvio, como Deus falou que não enviaria mais, mas eles queriam estar seguros, vamos dizer assim. Eles queriam uma torre que fosse muito alta e que se viesse o dilúvio eles poderiam ter segurança. E a partir dali a gente vê que a comunicação então se tornou um pouco mais difícil. Ali surgiram as línguas de todos os povos que nós temos hoje. Por causa do pecado, por causa da infidelidade, por causa do erro, por causa da idolatria, por causa do amor egoísta a si próprio, Deus teve que confundir a língua dos homens. Então, voltando um pouquinho mais para frente, há muitos acontecimentos que vão passando ali pela Bíblia, e Deus vai nos informando. Mas, após a vinda de Jesus Cristo, nós temos um outro grande acontecimento. Vamos para Atos capítulo 2, versículo 1 a 12. Atos capítulo 2, versículo 1 a 12. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vocês lembram que na Torre de Babel houve aquela confusão de línguas, né? E Deus tinha um propósito. O propósito de Deus tinha que ser cumprido, que era que a terra fosse multiplicada, o povo fosse multiplicado e teria que encher toda a terra. Então Deus usou para que isso acontecesse, então, da forma como que Deus queria. E agora o que acontece? Agora desce o Espírito Santo sobre esses homens para que os homens possam falar da palavra de Deus e aquilo que eles falassem poderiam chegar até os seus corações. Então Deus usa agora do Espírito Santo, através do Espírito Santo, e fala a língua
de cada um deles. E Deus dá entendimento e sabedoria para que aquilo que eles estavam falando pudesse chegar aos seus corações. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Daí aqui nós temos várias línguas aqui, ó: partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que isso quer dizer? Então a gente vê ali que agora Deus manifesta o seu poder contrário de tudo agora. Agora ele faz com que os homens entendam, os homens falem a língua daqueles homens, de todos isso que foram descritos aqui. Eram várias línguas. Então Deus concede o poder para que os homens de Deus falassem das grandezas de Deus, das grandezas do nosso Deus. Para todas essas pessoas. Era uma concentração muito grande neste lugar. Então Deus usou desse método para que novamente o Evangelho fosse para todos os lugares, para todas as regiões, através das pessoas que estavam ali naquele momento. Agora nós temos um problema que Paulo relata aqui na igreja de Coríntios com relação a línguas. Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. E Paulo exorta essa igreja, que era uma igreja problemática, assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Paulo, ele era um poliglota. Ele falava várias línguas. Então, ele tinha um conhecimento grande de outras línguas. E ele fala: dou graças ao meu Deus porque falo mais língua do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal para os fiéis. Ou melhor, são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Paulo, quando falava disso aqui, ele lembrou muito do passado lá. Ele lembrou da Torre de Babel. Então, de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Ele lembrou do acontecimento da Torre de Babel, por isso que ele falou isso. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falar línguas estranhas, tudo que era diferente da língua de Deus, da língua original, era uma língua estranha para Deus e para nós. E todos falaram línguas estranhas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e alguns indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, o que Paulo exorta o povo ali da igreja de Corinto? Estavam falando outras línguas, mas as línguas que deveriam ser faladas, na realidade, e que Deus usou naquele momento de Pentecostes, era para profetizar aqueles povos que estavam ali junto. Agora não havia mais necessidade, principalmente pelo seguinte, porque as pessoas não teriam entendimento. Se alguém entrasse e viesse e escutasse aqui, o que adianta eu falar aqui em japonês com vocês? Né? Vocês não iam entender nada. Né? Então Paulo fala assim, quero falar 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então Paulo fala assim, olha, falem para que haja entendimento.
Apocalipse capítulo 22, 1 a 6. Paulo, quando falou aquilo, o propósito ali, na descida do Espírito Santo, era de evangelização. E Paulo repreendeu-os porque não havia mais sentido naquele momento, onde todos falavam a mesma língua. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 a 6. Lá no finalzinho da Bíblia, né? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. E eu acrescento, e falarão a língua de Deus. Deus restaurará a língua original, lá do Éden. Que nós possamos ter esse desejo e ter esse entendimento a respeito da comunicação da língua. E se você, neste momento, gostaria de falar a língua de Deus, após nós cantarmos o hino final, que você se levantasse para que nós fizéssemos uma oração em agradecimento a Deus. 477. Canção da Vida. Obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma
Irmãos, mais uma vez eu faço a pergunta. Hoje, graças a Deus, podemos conversar com Deus, né? Nos comunicar com Deus em oração. Mas naquele grande dia, onde Deus, restaurando todas as coisas, restaurará também a língua. Conversaremos a língua de Deus, a língua original, dada lá na criação, no jardim do Éden, a Adão e Eva. Eu pergunto a você, você gostaria de conversar com Deus naquele dia? Com a sua língua restaurada, com sua comunicação pura? Aqueles que quiserem se comunicar com Deus nessa língua regenerada, venha aqui na frente, eu gostaria de orar por você. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem aberto, Senhor Deus, uma porta, Pai, de comunicação entre nós e o Senhor. E essa comunicação é a oração, ó Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, usar mais, Senhor Deus, esta comunicação, Pai. Que nós possamos realmente derramar, Senhor Deus, o nosso coração diante de Ti, Pai. Confessando os nossos erros, Senhor Deus, as nossas intranquilidades, os nossos desafios. E que possamos, Senhor Deus, a cada dia mais nos aproximar do Senhor. Como ali Noé, Senhor Deus, que andava contigo, ó Pai. Que nós possamos andar contigo, ó Pai. E restaura, Senhor Deus, a nossa linguagem também, Senhor Deus, hoje, naquela que falamos, o português, ó Pai. Para que o nosso português, Senhor Deus, seja um português bonito, ó Pai. De belas palavras, de palavras de exortação, edificação, de crescimento espiritual, ó Pai. E naquele grande dia, Senhor Deus, onde todas as nações e línguas, Pai, falarão uma única língua, a língua de Deus e dos anjos. Que nós possamos, Senhor Deus, falar contigo, Senhor Deus, e ouvir a Tua voz, e entender, Senhor Deus, tudo o que tens a falar conosco. Nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós, Pai. Agora, Senhor Deus, leva-nos para os nossos lares. E atende, Senhor Deus, as nossas orações segundo a Tua vontade, Pai. Fica conosco, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.